Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na primeira semana do Advento, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, interessante a palavra de Deus hoje para nós, que está colocando bem na prática mesmo, quem é aquele que de fato serve a Deus e quem é aquele que não serve a Deus. Bom, ele deixou claro aqui que o prudente constrói a sua vida sobre uma única verdade, que é Deus, a única verdade. É interessante que nós vemos pessoas católicas fazendo de tudo, hoje estão fazendo de tudo. Aqui eu não quero falar contra a tatuagem, não, escute bem, entendo o que o padre está dizendo, não estou pregando contra a tatuagem, não, mas eu estou pregando contra o exagero que a gente está vendo, é um excesso de liberdade ou de uma falsa liberdade que o católico acha que tem e que ele pode fazer tudo, e a gente vê a facilidade do católico de fazer tantas coisas sem medir as consequências dessas coisas, simplesmente porque gosta, simplesmente porque acha que não tem nada a ver e que de repente nem tem mesmo, mas ele acha que pode, mas ele não está preocupado se a palavra de Deus diz o contrário, não está preocupado se a igreja diz o contrário, ele não está preocupado qual é o pensamento da igreja sobre isso, sobre aquilo. Eu estou dando exemplo da tatuagem, mas é um exemplo com tantas outras coisas que a gente vê com que as pessoas que são da igreja estão hoje vivenciando sem se preocupar com o olhar da igreja. E aí a gente vê assim, tem um homem prudente e tem um homem imprudente. Um homem prudente, ele se preocupa se vai agradar a Deus antes de fazer qualquer coisa, né? Vamos lá para os mais jovens, né? Colocar um piercing, colocar uma tatuagem, fazer isso, fazer aquilo outro no próprio corpo, né? Escute, eu não estou aqui pregando contra nada disso, não. Eu estou levando você a refletir que nós não podemos fazer o que queremos simplesmente porque gostamos. Simplesmente porque gostamos. Eu tenho uma realidade hoje com alguns jovens da minha antiga paróquia, da minha antiga igreja, que estão vivendo situações hoje lamentáveis, jovens que eu vi crescer, que eu vi se formar e que hoje estão vivendo situações assim que eu fico tão triste de ver o fim ou o resultado do abandono de Deus desses nossos jovens. Então o Evangelho de hoje apresenta um homem prudente, um homem prudente. Um homem prudente vai construir a sua casa sobre a rocha. Repito, a rocha é o Cristo Jesus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. A rocha é a igreja.
a igreja que nos alimenta com seus valores, a igreja que nos mostra o que devemos fazer e como devemos fazer. A rocha é essa igreja, que é o próprio Cristo para nós. Então, como hoje nós temos visto pessoas que não têm se preocupado, não têm mesmo se preocupado com a fé, não têm se preocupado se vai agradar a igreja, se não vai agradar a igreja, não está pouco se lixando se o sacerdote orienta de outro jeito, se o sacerdote orienta para não fazer isso, não está preocupados. Isso é construir a sua vida, a sua casa sobre a areia. Meus filhos, vai vir um vento forte, as chuvas darão contra a sua vida e você vai desabar. O triste é que nós vemos tantos jovens apáticos à fé, apáticos à igreja, apáticos ao evangelho, e depois viram protestantes e sentem que tem um clamor na boca, nos lábios, grandioso, como se nunca tivesse encontrado a Deus. Esse é o grande problema. E aí a gente vai ver que não tem raiz, que não tem uma raiz profunda, que não tem uma experiência profunda. Então hoje nós somos chamados, eu e você. Eu dei esse exemplo dos jovens, mas eu estou dizendo para todos nós que possamos viver a radicalidade da nossa fé, possamos viver com mais intensidade a nossa fé, porque não é possível vivermos como pagãos, vivermos com essa imprudência das coisas acontecerem ou empurrarem a vida com a barriga, sabe? Deixando as coisas acontecerem, deixando a espiritualidade, deixando a nossa fé diminuir, se desgastar, porque trocamos por outras situações. Onde está o teu coração, ali vai estar o teu tesouro, vai dizer o salmista. Então, amados irmãos, coloquemos nosso coração em Cristo, que é a nossa rocha. Ele vai dizer, aquele que construiu sobre a areia, grande foi a sua ruína, grande será a nossa derrota se nós não nos colocarmos na presença de Deus. Se nós não fizermos aquilo que Deus está nos orientando. Não adianta nós irmos para a igreja, não adianta se da igreja nós não queremos nos alimentar. Então é preciso verdadeiramente viver toda a paixão por nosso Senhor dentro da igreja. Vivemos a gratidão, o louvor a Deus, para que possamos verdadeiramente darmos uma resposta para este mundo que nós estamos com Cristo, que é a nossa rocha, e seja o que tivermos de passar, passaremos segurando as mãos do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a manter a nossa fé firme, inabalável no Cristo, nossa rocha, nos ajude também a construir a nossa casa, a casa do Padre, para que possamos vivenciar nosso carisma, que é o sustento, a ajuda do sacerdote, cuidar e zelar, que é o carisma, cuidar e zelar do Padre sem julgamento, que nós possamos ter a nossa casa para cuidar do sacerdote. Que São José, esposo de Maria, nos ajude a aumentar a nossa fé, a dar crédito à palavra do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.